Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Antes de mais nada, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho que me ajuda bastante. Eu tô voltando a fazer os vídeos do Rick and Morty, eu dei uma pausa na semana passada porque realmente saiu muita coisa, Stranger Things 2, Thor, e eu acabei fazendo alguns outros vídeos, então eu tô voltando agora a fazer os vídeos de cada um dos episódios da terceira temporada de Rick and Morty e depois eu vou fazer das outras duas. E conforme eu falei, hoje eu tô voltando para a minha sequência, eu vou falar do quinto episódio da terceira temporada, que é Whirly Dirly Conspiracy. Pela primeira vez a gente dá uma olhada um pouquinho mais a fundo na vida que o Jerry tá tendo depois do divórcio com a Beth. A gente vê que ele tá sentindo realmente falta da família Smith, que é a família que ele faz parte. E logo no início o Rick entra no quarto, puxa ele pelo pé e fala que eles vão numa aventura do Jerry. Uma aventura entre o Rick e o Jerry. E isso remete bastante ao primeiro episódio da primeira temporada, quando o Rick entra no quarto do Morty e puxa o Morty para fora do quarto. Até o enquadramento é bem parecido. E a gente vê que novamente ele já começa o episódio quebrando a quarta barreira, que é um recurso cômico que o Rick and Morty está usando cada vez mais. E é um recurso muito bom que está sendo bem utilizado na série. Ele só não pode ser utilizado à exaustão, porque senão o Rick corre o risco de virar uma espécie de Deadpool ali, que grande parte do humor parte somente da quebra da quarta barreira, e eu acho que a série não deveria seguir muito esse caminho. Eu acho que a medida que tá nesse sentido tá muito boa, eles têm que manter assim, mas não exagerar muito. Um dos temas mais recorrentes na trama de Rick and Morty é o suicídio. Eu fiz até uma teoria a respeito disso na semana passada para quem ainda não viu, e nesse momento o tema é levantado de uma forma não tão sutil assim. O Rick fala que o Morty pediu para ele levar o Jerry numa aventura como uma forma de animar o Jerry, para evitar que o Jerry se matasse. O Rick faz um gesto. E nesse momento uma ideia bem criativa é colocada em prática. Eles vão para um resort onde todo mundo é imortal, onde nada que acontece pode matar a pessoa. A gente já vê logo no início uma criancinha atirando no irmão, e a gente já consegue prever mais ou menos o que vai acontecer no futuro, porque a gente conhece bastante o humor do Rick and Morty, então a gente já consegue prever que isso não vai dar tão certo assim quanto eles imaginam. O Rick acaba levando o Jerry para esse lugar como uma forma de proteger o Jerry, para não levar ele numa aventura perigosa, para não acontecer nada de errado com ele. E como já é comum na série, tudo acaba virando de pernas pro ar e ele não fica tão protegido quanto o Rick imaginou. A Beth já dá alguns sinais de que tem um lado mais sombrio quando ela tá na sala fazendo uma escultura com patas de cavalo. Esse lado sombrio dela é retomado com força total no episódio The ABCs of Beth, que eu já falei, se vocês quiserem ver minha análise, tá aqui no canto. Uma trama que eu não gostei muito nesse episódio, que eu achei ela meio superficial, foi a trama da Summer querendo aumentar os seios dela, porque o namorado Ethan dela estava traindo ela com outra pessoa. E aparentemente essa menina tinha peitos grandes e ela queria fazer o seio dela crescer. Eu achei essa história meio superficial, ela acaba conseguindo aumentar usando uma máquina que o Rick tem na garagem e fica gigantesca, lembrando vários filmes como Querida, Aumentei o Bebê ou até Attack on Titan. A gente vê também uma coisa interessante nesse episódio, que a Summer tá sabendo navegar muito bem pela garagem do vô dela, o que dá a entender que ele tá realmente ensinando algumas coisas para ela, assim como ele fez com o Morty. A gente vê depois no episódio Morty's Mind Blowers que sim, isso tá realmente acontecendo, mas esse episódio é um dos primeiros que começa a dar dicas de que ela tá sim seguindo o mesmo caminho que o Morty, de fazer parte dessa equipe com o avô e com o Morty. Nesse momento é fácil ver um dos grandes easter eggs desse episódio, um dos poucos easter eggs que esse episódio mostra. Ela pega na mão, quando ela tá procurando alguma coisa, ela pega o Flux Capacitor do De Volta pro Futuro, que é a peça principal do DeLorean para fazer eles conseguirem voltar no tempo. E nem um resort isolado que ninguém pode morrer, o Rick consegue ficar afastado dos seus inimigos. O Jerry vai no banheiro e logo descobre que tem um grupo de inimigos do Rick ali dentro, que ele fez várias coisas com o povo que tá trabalhando ali nesse resort, e eles decidem botar em prática um plano para matar o Rick, e o Jerry discorda desse plano até o Rick começar a cutucar ele, começar a falar do casamento, e aí o Jerry decide ajudar porque ele fica muito bravo com o Rick. E cada vez mais a gente vê o Morty inteligente, tentando solucionar tudo. Eu acho que ele é muito mais inteligente do que todo mundo na série fala. E tem uma coisa que eu achei meio estranha, no episódio The ABCs of Beth, o Rick fala que a Beth é extremamente inteligente, que a Beth puxou muito ele, mas eu acho que isso não foi mostrado até agora na série. Eu espero que eles explorem isso melhor na quarta temporada, porque até o momento a Beth não demonstrou ser nem um pouco inteligente, inclusive em diversos momentos ela toma atitudes extremamente burras. Nesse episódio ela arrisca a vida da Summer para simplesmente ser teimosa e não querer a ajuda do Rick para solucionar o problema que eles têm em mãos ali, que é o fato da Summer ter ficado gigante. E o Morty até fala em determinado momento que ela e o Rick estão cada vez mais parecidos, porque eles são igualmente arrogantes e irresponsáveis. E como já dava para saber desde o começo do episódio, o campo de força acaba perdendo a força por algum motivo, tem uma pequena explosão e o campo de força cai, e eles acabam indo para uma floresta bem perto dali, onde o Rick faz uma análise bem interessante da personalidade do Jerry, que mudou para mim um pouquinho a minha visão
a respeito desse personagem. O Rick fala que o Jerry é tão predador quanto ele, a única diferença é que o Rick usa a inteligência para sobreviver e para conseguir o que ele quer, enquanto o Jerry usa a dó que as outras pessoas sentem dele, inclusive o público. E demonstra que talvez o Jerry não seja tão burro quanto todo mundo imagina, e mais na frente do episódio a gente vê ele ficar bem escroto com o Rick quando o Rick tá indefeso. O Rick e o Jerry conseguem escapar e passam por uma espécie de alfândega interplanetária, e a gente vê que o Rick tem diversas peças de metal, diversas peças cibernéticas dentro dele, ele é uma espécie de ciborgue, metade humano, metade máquina ali. E muitas pessoas ficaram falando, por isso que ele é tão rápido, por isso que ele consegue fazer tantas coisas, mas a gente tem que lembrar que ele trocou de corpo no primeiro episódio dessa temporada, da terceira temporada, então o corpo que ele tá hoje não é o corpo do C-137, a gente não sabe se aquele corpo do Rick teria todas essas modificações. Eu acredito que ele seja um daqueles da tropa de elite dos Ricks, da cidadela dos Ricks. E nessa alfândega eles dão uma injeção no Rick, porque eles falam que é mais fácil você dar uma injeção num passageiro perigoso do que deixar de receber o dinheiro que esse passageiro pagaria. Isso é uma indireta para os atentados terroristas, né? Eles até fazem uma piada com isso durante o episódio. E quando o Rick fica bobão, ele fica bem parecido com o Doofus Rick e, consequentemente, ele fica bem parecido com o Jerry. Eles têm as mesmas reações a algumas piadas que o Risotto faz. O Risotto é o cara que está perseguindo o Rick no decorrer do episódio todo. E quando alguma coisa dá errado, eles acabam passando por um portal interdimensional, uma espécie de buraco negro ali, e eles ficam um tempão se fundindo pela eternidade ali, como o buraco negro que a gente vê em Interestelar, ou até em 2001, Odisseia no Espaço. Eles passam vidas e vidas ali entre eles. Muita simbologia religiosa aparece nessa parte. E o que é legal é que logo que eles saem, a gente vê que o Risotto e o Jerry ficaram completamente transtornados com o que acabou de acontecer. Eles passaram vidas juntos e o Risotto perdoa o Rick, mas o Rick aparentemente não é nem abalado pelo que aconteceu e ele dá a entender que ele já passou por aquilo outras vezes, por isso que ele lidou com aquilo com tanta facilidade e ainda acabou matando o Risotto com a maior facilidade do mundo. Eu não vou abordar em detalhes tudo que aparece durante esse período, porque, como eu disse, aparecem diversos símbolos religiosos de diversas culturas ao redor do mundo. Inclusive o Rick em posições satânicas, etc. Se vocês quiserem que eu dê uma analisada mais a fundo nesse pedaço, que aparece realmente muita simbologia, se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu tento dar uma pesquisada mais a fundo para fazer um vídeo destrinchando essa cena e tentando encontrar algum significado nas imagens que aparecem. O que eu achei mais legal desse episódio é que ele desenvolveu o Morty como um badass mesmo. Na cena que ele tá conversando com o Ethan, que é o namorado da Summer, o ex-namorado da Summer, ele parece um mafioso ameaçando ele. Ele chega até a lembrar o Evil Morty. E alguns outros momentos em que ele é extremamente grosso, em que ele toma o controle da situação. Eu acho que ele está evoluindo bastante como personagem, principalmente nesse episódio. E o episódio tenta aprofundar um pouco mais a relação entre a Beth e a Summer, mas como eu falei no começo, eu acho que isso foi feito de forma muito superficial. E a relação entre o Jerry e o Rick acabou sendo a que mais evoluiu no decorrer do episódio todo. Eu vou ser 100% sincero com vocês. Quando eu tava pensando em fazer o episódio 5, eu achei que era o episódio Rest and Relaxation, que é o episódio 6, na verdade, porque eu sinceramente não me lembrei desse episódio. O episódio não é ruim, longe disso, o episódio é muito bom, tem diversos momentos inteligentes, diversos momentos bem engraçados, porém eu acho que não ficou tão marcante assim, porque eu não me importo muito com o personagem do Jerry, e ele acabou fazendo parte da trama principal, o que me desanimou um pouquinho com relação a essa trama, mesmo ela tendo sido bem desenvolvida. E a trama paralela entre o Morty, a Summer e a Beth, como eu falei, eu achei bem fraca, então nenhuma das duas histórias foi tão marcante assim. E além de tudo isso, eu achei um dos episódios que menos tem coisas para ser exploradas, para ser analisadas, tirando a cena que eu falei, que se vocês quiserem eu tento analisar mais a fundo. Uma coisa eu posso afirmar, esse é definitivamente o pior episódio ímpar da temporada. Eu tava pensando esses dias e todos os episódios ímpares dessa temporada são incríveis. O primeiro episódio é o Rick Shank Redemption, o terceiro episódio é o Pickle Rick, o sétimo episódio é o Rick Lentz Mix-Up, que traz a volta do Evil Morty, e o nono episódio é o The ABCs of Beth. Então eu sei que isso não importa pra ninguém, mas eu achei uma curiosidade bem legal de ser citada, que os melhores episódios, e eu acho que são os melhores na opinião da maioria das pessoas, são os episódios ímpares. Então galera, o que vocês acharam do episódio Whirly Dirly Conspiracy? Como de costume, eu vou deixar uma enquete aqui do lado para vocês falarem qual a nota vocês dão para esse episódio, e no próximo vídeo que eu fizer eu falo para vocês a nota que o Whirly Dirly Conspiracy teve para os membros do canal, para os inscritos aqui do canal, uma nota conjunta. Na semana que vem eu vou dar uma breve analisada no episódio Rest and Relaxation
E eu vou tentar fazer um update também para a teoria do Evil Morty. Então se você tem alguma adição para a teoria do Evil Morty ou qualquer outra coisa interessante, diga nos comentários que talvez você apareça no próximo vídeo que eu vou fazer sobre a série. Bom galera, valeu por assistir mais esse Triplo F, não deixem de dar nota para a enquete, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu e nos vemos em breve.